É isso aí. Começando mais um projeto, a nossa vida não é corrida o bastante. A gente fala, vamos fazer umas coisas diferentes. Vamos inventar Só mais um projetinho só. umas modas, vamos inventar alguma coisa pra gente fazer, No meio de 385 coisas acontecendo ao mesmo tempo. no meio de filme pra editar, no meio de casamento pra fazer, no meio de atendimento. E a gente bolando coisa nova. Mas a gente gosta muito de fazer isso. Eu apresento a vocês Coimbra Lab. Sejam muito bem-vindos. A gente está muito, muito feliz de poder dar start. Isso era uma coisa que a gente já queria fazer há muito tempo. A gente já tinha isso como um projeto. E hoje está nascendo o nosso primeiro piloto. A gente está com uma mega expectativa para poder compartilhar com vocês esse novo produto, ou esse novo braço da Coimbra, onde a gente quer realmente poder trazer um pouquinho do que a gente conhece, do que a gente sabe, do que a gente aprendeu, em forma de discussão, em forma de poder bater um papo aqui, poder passar um tempo junto, discutindo, trocando ideia. E o formato é exatamente esse. A gente quer trazer um bate-papo, a gente quer que seja algo bem leve, a gente nem preparou um roteiro para hoje, a gente sabe o que a gente quer falar. Estamos no flow aqui. Mas no geral, assim, a gente está no flow. Sim. E é para explicar para vocês realmente de onde nasceu isso. A gente está tão acostumado, estava até conversando com um amigo ontem, Fernandinho, se ele estiver vendo aí, um abraço. Mas a gente estava ontem no GC e eu falei, mano, a gente tá tão acostumado, né, a fazer as paradas para os outros. Uhum. E quando a gente pegou o Coimbra Studio aqui, a nossa ideia principal era realmente ter o nosso escritório, mas oferecer para as pessoas, para os nossos clientes principalmente, um local para fazer um podcast, para fazer alguma coisa, alguma produção. E aí, cara, a gente falou, por que a gente não bota para rodar o que a gente já pensou já faz alguns meses, né? A gente já estava com um projeto, a gente até comprou uma Atem, a gente foi lá, compramos uma Atem pra gente ter ali o corte e tudo mais, só que acabou que nem andou pra frente. E aí falou, cara, vamos dar o start. E a gente tá todo empolgado com o nosso estúdio, a gente tá estreando, talvez não seja estreia, né? Você estreou esse cenário estúdio, aqui com seus anúncios. Mas ainda não saiu, os conteúdos ainda não saíram, então vai ser a estreia. Então assim, a gente tá estreando e foi assim que nasceu, cara, bem despretensiosamente. Na verdade, a gente conversa muito, né, Johnny, sobre o nosso futuro. A gente costuma dizer para todos os nossos amigos que o João é a parte visionária da Coimbra e eu sou a parte executora, sei lá. Que executa. Que executa, exato. E o João, ele sonha, cara. O João sonha, é aquele cara que pensa lá na frente. Eu vou lá e eu puxo para a realidade para ver como que a gente pode viabilizar o rolê, né, mano? Mas essa é a ideia. E assim, faz muito tempo que a gente fala de ter algo parecido com um podcast, né? Uhum. Algo que a gente pudesse trazer um pouco do que a gente sabe, conversar e tal. Já faz muito tempo que a gente sonha com isso e hoje, graças a Deus, a gente está podendo realizar. E a ideia do Coimbra Lab é a gente realmente poder falar sobre diversos assuntos diferentes. Não simplesmente só sobre o universo que a gente está inserido, que é o universo de filmmaker. Então a gente não quer que esse seja aqui um conteúdo só para filmmaker, mas a gente quer falar sobre vídeo, a gente quer falar sobre experiência, a gente quer falar sobre lifestyle, a gente quer falar sobre negócio. A gente quer trazer outras pessoas para participarem aqui com a gente também, né? Alguns amigos, alguns convidados que a gente acredita que tem muita coisa para agregar, não só para a gente, mas para todo mundo que trabalha na área. Então, acabou que hoje é o start, a gente vai bater um papo aqui sobre como a gente entrou no vídeo, sobre como que foi a nossa introdução, como que a gente tem vivido de vídeo até hoje, mas a gente quer que seja só o primeiro de muitos e que seja realmente algo muito relevante para quem poder assistir. Então, a gente está muito grato, muito feliz de poder estar dando start hoje aqui com vocês. Legal, gente. Show de bola. Então, se você está assistindo no YouTube, já segue a gente aí. Provavelmente a gente vai ter um canal só para isso, né? Uhum. A gente estava discutindo como que a gente vai fazer. A gente vai fazer um canal só para isso, para não misturar os casamentos, para quem quiser ver o conteúdo. Como o João falou, a gente não vai falar sobre várias coisas. A gente quer trazer... Na verdade, o core principal disso é trazer a galera para ouvir, para a gente aprender um pouquinho com todo mundo que está à nossa volta. Uhum. A gente já tem alguns nomes em mente bem legais do mundo audiovisual, do mundo do business, mas a gente quer realmente trazer um conteúdo de valor para vocês e também para a gente, que com certeza vamos aprender bastante também. Acho que uma premissa muito forte para a gente é que toda vez que a gente senta para ouvir, para ensinar, para escutar, a gente também aprende muito. Então, acho que é um momento muito valioso que a gente vai ter aqui de poder
trocar ideia, de poder trazer a nossa visão de mundo, a nossa perspectiva, poder contar o que aconteceu, como que foi, o que a gente imaginou, o que a gente pensava, e acho que isso também vai agregar muito para quem está aí do outro lado, podendo ouvir e aprender também. Então, à medida que a gente vai compartilhando, a gente vai aprendendo e isso gera gera uma coisa muito positiva para ambos os lados, né? Legal. E aí, vocês tenham paciência com a gente, isso é novidade pra gente, né? A gente não sabe ser host, a gente não sabe trocar ideia assim, desse jeito, a gente tem muita afinidade, eu e o João já somos amigos há muitos anos, mas é diferente, né? Tem 3 câmeras aqui apontadas pra gente, a Gabi gravando a gente ali, então assim, pra gente não, a gente se acostuma a ficar um pouco mais atrás da câmera. Mas vamos lá, conta então, começa aí contando como que você começou no vídeo. Cara, foi muito engraçado minha introdução no mundo de vídeo, assim. Para quem não sabe, eu e o Corrá, nós já somos da mesma... a gente já é amigo há mais de 10 anos, desde 2012. 2013. 2013. Faz 12 anos. 2013 que a gente se conhece. E assim, os nossos inícios dentro do audiovisual foi muito parecido. E aí o meu se deu mais ou menos em torno desse ano também, ali 2013, 2014. A gente era da mesma igreja, a gente tocava no louvor e tal. Eu escrevi algumas músicas nessa época, músicas da igreja e tal, e lá na nossa igreja tinha um cara que era o Lipe, ele já trabalhava com audiovisual, ele trabalhava com casamento. Será que eu vou ter que deixar o link do vídeo? Vamos ver, muito bom. Não sei. Dependendo da quantidade de engajamento que tiver, a gente compartilha. E aí, cara, a minha ideia de começar a trabalhar com vídeo era porque eu queria gravar as minhas músicas para colocar no YouTube. O YouTube em 2012 estava em alta. E aí a minha intenção era poder gravar as músicas e compartilhar lá e ver se as músicas estouravam e tal. E aí eu tive contato com o Lipe trabalhava era da nossa igreja, já trabalhava com audiovisual. E aí, cara, eu cheguei nele e falei, mano, eu tenho essas músicas e tal, mostrei pra ele, você não gravaria pra mim? E foi o primeiro contato que eu tive, porque até então eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato com vídeo, com audiovisual e tal. Aí eu vi o jeito que ele trabalhava, eu vi mais ou menos como que era e tal. Eu falei, cara, puta, isso é interessante, porque eu vou poder aprender uma profissão nova e eu vou poder gravar aquilo que eu tenho vontade também. E na época, eu trabalhava numa oficina mecânica. O meu avô é mecânico, o meu pai era mecânico. Eu lembro. E, cara, eu trabalhava já, mas eu não queria ser mecânico. Então, foi uma oportunidade que eu tive ali, foi uma porta que me abriu, que eu vi, aí troquei ideia com o Lipe. Ele me passou o canal do que eu precisava fazer para aprender a trabalhar com vídeo. Fiz um cursinho de Premiere ali de 30 dias para aprender a mexer no software e tal, e o Lipe me abriu as portas. Só que uma coisa que aconteceu comigo foi que, logo que eu finalizei o curso, a Daisy conseguiu um trabalho em Campinas. Eu lembro disso. Aí o Lipe casou e foi para Campinas, e eu tava lá, tinha acabado de começar o curso e tal, eu falei, cara, e agora? Tipo, ele vai se mudar, eu vou trabalhar com quem agora? E aí ele me apresentou o tio Fábio, que é o... Grande Fábio Dourado. Dono da Dedo de Moça Filmes. Foi a minha primeira experiência trabalhando com vídeo, comecei já a trabalhar como editor. Isso tudo ali no final de 2014. Então já tem quase 11 anos aí essa jornada. Anos. Uma vida já. E foi muito parecido com você também, né? A gente foi a gente introduzido... Teve até os mesmos professores, né? Sim, sim. Eu lembro que a gente ainda estava na mesma igreja. E eu tinha acabado o ensino médio, meu único trabalho tinha sido numa adega do meu tio. Eu trabalhava lá na adega, fazendo o que precisasse. Caixa, entrega, eu ia... Lógico, eu não dirigia ainda, era moleque. Tinha meus 16 anos, foi um trabalho ali de 2 meses de férias, sabe? Voltei pra escola, me formei e fiquei um ano ali. Não digo nem sabático, foi um ano vagabundo mesmo, porque eu não sabia o que fazer, não sabia nada. E aí aconteceu que eu... bati o carro na minha mãe com 11 dias de carta. Peguei a carta, minha mãe liberou o carro na minha mão, fui pra igreja. Aí, primeiro dia que eu fui pra igreja de carro, falei, vou dar carona pra alguém, né, mano? Um brother meu tava precisando de carona. E eu falei, vou dar uma carona pra ele, porque eu ando mais de carro, tô tirando uma onda, né? E esse cara, ele morava, tipo, na rua de baixo da igreja onde a gente ia. E acabou que estava chovendo muito no dia, eu bati num carro. E era um carro de um cara barra pesada lá do Souto, não sei se é Souto ali, mas enfim, ali do bairro. E aí voltei para casa, cara, em choque, não tinha dinheiro para pagar o conserto e tal. Aí, isso era um culto no meio de semana, eu lembro certinho, era uma quarta-feira. Aí no domingo, fui no culto, o Lipe chegou em mim, isso você já estava inserido na área já. O Lipe chegou em mim e falou, cara... Isso foi em 2015? Acho que foi em 2015. Eu lembro que eu entrei em 2014 e foi um pouquinho tipo depois, isso. né? O Lipe, ele tinha acabado de voltar de Campinas. Sim. Tinha acabado de voltar de Campinas. E aí ele chegou, cara, eu fiquei sabendo que você bateu o carro de sua mãe e tal, tá precisando de grana, né? Vamos fazer o seguinte,
vem trabalhar comigo um mês, eu te dou o dinheiro do concerto. Aí, cara, se você gostar, você fica. Ele foi bem assim, tipo, eu quero te ajudar e depois você vê. Sim. E aí, cara, eu comecei a editar vídeo. Nunca mais parei. Nunca mais parei. Foi um aprendizado gigantesco com o Lipe. E acabou que chegou um momento que ele me mandou pro tio Fábio de novo. Aí eu entrei pra Dedo de Moça Filmes. Eu não tava mais já nessa época no Não, Fábio, você né? não tava. Você não tava mais com o tio Fábio. E aí eu te chamo de tio Fábio porque era tio mesmo. Fábio Dourado foi uma escola, cara. Foi uma escola. Cara, quanto perrengue que eu já passei. Nossa, o Fabião, gente boa pra caramba. Doido das ideias, né? Mas gente boa. Sim. E aí a gente começou ali, foi praticamente do mesmo jeito, mas eu até brinco com a galera que, cara, de verdade, se eu não trabalhasse com isso, eu não sei, não faço ideia do que eu faria. O meu maior sonho, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, terceiro ano eu já tava em crise, no segundo ano, o meu maior sonho era ser engenheiro civil. Sim. Civil. E nada a ver comigo, mano, nada a ver, assim, perfil criativo zero. Eu também, foi mais ou menos isso. Eu tava finalizando a escola ali, não sabia muito o que eu queria fazer da vida, assim, sabe? Então meio que a gente caiu de paraquedas e foi uma parada que deu muito certo, né? Deu muito certo. Cara, eu sou muito grato ao audiovisual, porque tudo, cara, 100% das coisas que eu tenho, desde as mais simples, assim, eu conquistei por causa do audiovisual. E aí, só um parênteses, a gente ia na mesma igreja em 2014, 2013 ali. Cara, todo mundo que eu converso que é do audiovisual é um músico frustrado. É um cara que toca violão, é um cara ali que tocava na igreja. É um baterista. E aí o cara não deu certo como músico na vida e foi trabalhar com vídeo. Só pra ficar mais perto ali, inserido no mesmo universo ali. Todo mundo, sem exceção, que eu conheço. É bem isso. Tem e os melhores... E assim, a taxa aumenta quando você pega os filmmakers mais zica. Porque aí os caras são músicos de verdade. Porque daí, enfim... É uma verdade essa teoria, né, mano? Mas e aí, como é que tem sido pra você esses 10 anos aí trabalhando dentro do audiovisual? Como é que foi aprender? Como é que foi viver de freela? Como é que foi trabalhar dentro de outras produtoras? Como é que foi hoje empreender? Cara, é um presente pra mim. De verdade, é engraçado porque assim, em todas as viradas de chave da minha vida, no começo da minha caminhada no audiovisual, foi a partir de um desastre, vamos dizer assim, né? Foi uma coisa que deu errado para depois dar certo. Porque foi assim quando eu entrei, e aí eu comecei a fazer os freelas, eu comecei a trabalhar, na verdade eu comecei a trabalhar com o Felipe, depois eu fui trabalhar com o Fábio fechou a Dedo de Moça e, cara, eu trabalhei em outras produtoras e comecei a fazer freela. Freela. E aí consegui meu primeiro casamento. Não minto, antes do meu primeiro casamento, eu tava fazendo esses freelas de edição pro Fábio Dourado e tudo mais, aconteceu a tragédia da nossa vida, né? Porque o roubo do carro. O roubo do carro, foi. O roubo do carro. Foi. O João, ele fazia freela, eu também fazia, e eu tava com material que eu precisava entregar pra ele, fui até a casa dele. Nossa, mano, a nossa vida é só perrengue, é só desgraça, cara, isso que eu tô falando. Só perrengue. Aí, o que aconteceu? Estacionei na frente da casa do João, ele desceu lá, falei, mano, tá aqui o material. Na hora que eu entreguei na mão dele, era tipo 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Era sol, tava tudo claro. Chegou 2 caras armados, renderam a gente, eu tava com o carro da minha mãe. Coitado, a Gabi sofreu também na minha mão. Aí os caras chegaram com a arma apontada pra gente, pegaram o carro e atrás eu tinha uma 2470 do Fábio Dourado. Tinha um HD também, HD. Eu fui desesperado, eu fui falar com o bandido desesperado. Falei, cara, pelo amor de Deus, esse HD... Pega tudo menos o HD. Mano, deixa só o HD, por favor, cara. Aí ele levou o HD, depois a gente foi ver o carro, ele tinha deixado o HD dentro do porta-malas. Foi embaixo do banco. Acho que ele deixou, nem sei se ele deixou, tipo, ele quis deixar de fato. Mas aconteceu que depois que eles renderam a gente, tal, roubaram, e aí depois a gente achou o carro lá, numas ruas mais pra frente, e aí eu precisei pagar novamente, um problema financeiro, preciso pagar a minha lente, cara. E aí eu abri a KS Filmes, aí foi quando eu comecei a empreender de fato. E isso na época, a lente que custa R$5.500, isso lá em 2016. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, assim, era muita grana, né, cara? Era muita grana. Aí eu achei um cara de São Paulo que tava vendendo uma usada por 3,5, aí foi eu e meu pai lá em São Paulo. Um rolê. Cara, dor de cabeça, mas é loucura pensar que
essas viradas de chave na minha vida foram em momentos que deu uma coisa errada e eu consegui, às vezes, até inconscientemente, eu consegui dar uma... como fala o nome daquela palavra? Quando você muda a perspectiva sobre algo, ressignificar. Eu consegui ressignificar o rolê, sabe? Pode crer. E aí eu comecei a empreender. Aí foi nessa vibe que eu comecei a KS Filmes. O nome é horrível. Hoje em dia eu tenho... KS que era Kairos. Kairos. A ideia era ser Kairos Filmes. Só que daí já existia um Kairos lá. Daí eu falei, vou pegar a primeira letra e a última. Nossa, nada a ver, mano. Nada a ver o rolê. Mas foi aí que eu comecei a empreender, cara. E a jornada no audiovisual pra mim tem sido assim. Na verdade, principalmente no começo, foi um presente eu conseguir ressignificar esses momentos, sabe? Sim. E aí, chegando onde a gente chegou hoje, né, cara? Que pra mim eu vejo tudo que a gente tem construído, ainda é muito pouco, de acordo com o que a gente sonha, né? Mas já é algo... Os nossos objetivos são grandes, né? São grandes. Graças ao João. Graças ao João. Até parece, tá doido. Cara, mas é engraçado, assim, eu olhando pra minha carreira hoje também, eu já fiz... Você pode imaginar, eu já fiz dentro do audiovisual. Desde filmar foguete e míssil, até, sei lá, fazer moda, carnaval. Tudo que aparecia pela frente eu abracei, eu já fiz. E são 10 anos de uma jornada muito, muito longa, trabalhando muito, incansavelmente, de segunda a segunda, muitas vezes. Mas eu olho para trás hoje com muita alegria, cara. Muito feliz por todas as oportunidades. Porque eu acho que o que a gente vive, que é um grande privilégio que a gente tem a oportunidade de viver, é o lance da gente, cara, o audiovisual permite a gente estar todos os dias com novas pessoas, em novos lugares, contando novas histórias, sabe? Eu acho que pra mim isso é o mais valioso do meu trabalho, porque não é aquela coisa chata, monótona, sabe? Não é algo que se encaixa dentro de uma rotina. A gente todos os dias tem a oportunidade de conhecer pessoas novas, sabe? De se conectar com novas pessoas, de ouvir coisas novas, conhecer novos sabores, novos cheiros, sabe? Ter esse tipo de contato. Pra mim isso é muito valioso. Isso é muito valioso. E eu acho que eu penso nisso direto, porque você chega no domingo e você ouve as pessoas falando, pô, domingo, amanhã eu vou começar de novo, segunda-feira. E aquele peso, né, de ir para um trabalho que não gosta, de ir para fazer algo que precisa fazer. E a gente faz o que a gente faz porque também a gente precisa fazer. Sim. Isso aqui, a gente ama fazer, ama. Só que o João tem boleto para pagar, ele tem um filho para sustentar, eu também tenho as minhas contas para pagar. Tem um Adobe que come sofá. Tem o meu cachorro que destrói a minha casa. Então, assim, inclusive eu tirei meu sofá hoje, mano, de casa porque ele destruiu meu sofá. Mas a gente sabe que é o nosso sustento. A gente não romantiza isso também, não, sabe? Sim. Mas... por mais que tenha o lado bonito, tem o lado legal, Sim. também tem o lado ruim. A gente perde muitos momentos legais Com certeza. com a nossa família, sabe? A gente já passou muito perrengue na rua por conta disso, de estar cada dia num lugar com pessoas diferentes, lugares que a gente não conhece, sabe? Então, tipo, é bonito, é gostoso e tal, mas também tem um lado. Cara, a gente trabalha 18, 20, 22 horas por dia. A gente emenda de quinta a segunda-feira, sabe? Tipo... Imagina, 12 horas... Viajando 1.500 quilômetros. Às vezes a gente fala que a gente fica 12 horas em pé num casamento da vida, mas não é 12 horas em pé, mano. É 12 horas andando. É pior do que ficar em pé. Sim. Entendeu? Mas por que eu tava falando isso? Porque mesmo tudo isso, né? Cara, eu não lembro a última vez que eu fiquei mal no domingo. Sim. Tipo, puta, mas eu tenho que trampar. Muito pelo contrário. Às vezes eu abro meu PC no domingo pra eu organizar minhas coisas e poder já adiantar alguma coisa que eu possa adiantar, enfim. Porque realmente é muito prazeroso, cara. Pra gente, eu acho que eu posso falar por você também. Sim, sim. É muito prazeroso você encontrar algo que você gosta de fazer e você faz com todo o seu coração, né, mano? Sim. Cara, pra mim, uma lição que eu tenho tido nesses últimos anos é... Todas as vezes que eu saio de casa pra trabalhar, pra ir pro trabalho, pra fazer um casamento, pra fazer um evento, pra contar uma história, cara, a gente tá tendo a oportunidade de fazer parte de um momento especial na vida das pessoas, sabe? Então, assim, a maior lição que eu tenho é de poder olhar pro que eu faço e ver o significado, a importância, a grandeza do que a gente entrega, sabe? A gente não entrega apenas vídeo. A gente não tá lá simplesmente para registrar. A gente está lá para criar uma memória, a gente está lá para fazer algo com importância, algo que vai impactar a vida deles num futuro não tão distante, sabe? Algo que vai fazer que o sentimento deles aflore.
que mexa com as percepções, com as sensações deles. Então, para mim, isso é muito gratificante. Poder deixar minha casa, poder ir conhecer pessoas novas, poder contar a história delas, poder filmar elas chorando quando elas estão assistindo lá a entrega que a gente fez, poder surpreender, sabe? Causar essas sensações, gerar essa experiência que a gente chama de experiência Coimbra, né? Experiência Coimbra. Cara, pra mim isso é muito gratificante, cara, com certeza, sabe? Tipo assim, pra mim isso paga todas as horas sem dormir, todas as horas em pé, sabe? Todos os perrengues de sair pra viajar, furar o pneu, ter que trocar o pneu no meio do rolê chovendo. Então, cara, é realmente muito gratificante poder fazer o que a gente faz. E não só o que a gente faz, mas da maneira como a gente faz. Porque essa é uma preocupação muito grande que a gente tem dentro da Coimbra, de entender que nós não entregamos apenas vídeo. Nós estamos aqui para gerar uma experiência para as pessoas. Então, não é só o que fazemos, mas é como fazemos, como as pessoas nos enxergam, como elas vão se sentir ao receber um vídeo nosso, como elas vão se sentir ao se conectar com a gente. Tudo isso pra gente é muito relevante e a gente coloca muita energia para que seja a melhor experiência possível. A gente, em todas as nossas reuniões, em todas, a gente fala sobre essa experiência Coimbra. E quando a gente fala sobre essa experiência Coimbra, não, é realmente não só sobre o vídeo, é sobre todos os detalhes possíveis que você possa imaginar, desde o atendimento do WhatsApp, quando a gente faz o primeiro atendimento, a nossa reunião, que a gente pensa com muito carinho, a gente sempre pede feedback para as pessoas, gente, como que foi a nossa reunião? Porque faz parte da nossa experiência. Sim. Desde a roupa como a gente vai para os casamentos, é muito pensada para realmente trazer uma experiência para dentro da gravação do casamento. O nosso pós-venda, né? A gente já teve feedbacks incríveis do nosso pós-venda, que é realmente a parte de edição. Então, a atenção que a gente dá, o nosso Instagram, enfim, até mesmo o jeito como a gente se porta no nosso dia a dia, a gente tenta realmente trazer para dentro da experiência Coimbra. Porque o vídeo é só a ponta ali do iceberg, sabe? É tudo muito bem pensado. O vídeo acaba sendo só o cartão de visita, né? É como a pessoa tem contato com o nosso trabalho. E aí, se ela gosta do vídeo, aí sim ela é inserida no universo Coimbra e aí a gente apresenta todos esses detalhes que são calculados, são pensados, a gente faz realmente de maneira intencional para que a gente consiga criar essa experiência. Então... Intencionalidade, eu acho que é essa palavra. Faz 4 anos que nós estamos juntos. A gente... Não, faz 5 anos. Foi em 2020. 2020 anos. Que a gente entrou, sociedade. A Coimbra já existia antes, a Coimbra nasceu lá em 2018. O João, sempre que ele precisava, me chamava e a gente sempre brincava, cara, a gente precisa trabalhar junto e tal. Em 2020 ele me ligou, falou, cara, eu acho que é o momento. E eu acho que deu um gás nas nossas carreiras, né, mano? Sim, com certeza. Com certeza. Dos dois lados. E desde quando a gente se uniu, de verdade, quando a gente estipulou a sociedade, tudo, absolutamente tudo que a gente fez foi intencional. Sim. Tudo. Eu acho que isso é grande parte do segredo, não de onde nós estamos hoje, mas do tanto que nós estamos crescendo. Da trajetória. Da trajetória, sim, isso. Sim. E ainda é muito pouco. Ainda eu estava conversando hoje com o João, que a gente teve uma... Cara, eu pude ter uma experiência esse final de semana de trabalhar com o Rodolfo, né? Que é um cara que a gente tem uma admiração gigantesca. Eu lembro que quando a gente reformulou toda a marca da Coimbra, a gente falou, cara, vamos pegar os caras que já estão vivendo o que a gente quer viver, né? Sim. E a gente pegou uma de foto e uma de vídeo. Nós não vendemos foto, mas a gente entendeu que existem pessoas vendendo foto que faz coisas que a gente poderia fazer. Por mais que sejam produtos diferentes. O nicho de atuação é o mesmo, né? Então... E aí a gente chegou no Queiroz e no Rodolfo Santos, que são as nossas duas maiores referências. E esse final de semana, trabalhando com ele e vendo, assim, eu tive uma mentoria gratuita lá, assim, com ele. E... Cara, de verdade, existe um nível desbloqueado ali de sonhos que a gente tem para chegar. Então, assim, tudo que a gente está vivendo hoje, cada vez mais eu tenho a certeza de que é só o começo. Só o começo. Porque ainda tem muita coisa legal para rolar e isso o Coimbra Lab é a prova disso. A gente querer sempre tentar fazer coisas novas, cara. Até mesmo coisas fora do mercado, sabe? Pra gente aprender coisas novas, pra gente testar, validar produto, validar estratégia. E isso aqui, cara, o Coimbra Lab é uma coisa que a gente tem conversado muito, que assim, hoje tudo que a gente tem feito dentro da Coimbra, tem funcionado, tem dado certo, mas é uma coisa que não se aplica somente para a empresa de audiovisual.
sabe? Eu acho que a gente está acertando muito na construção da marca da Coimbra, na forma como a gente lida com os clientes, no atendimento, na venda, no pós-venda, sabe? No branding. Então, tudo isso a gente tem feito dentro da Coimbra, que é uma empresa, uma produtora audiovisual, mas isso serve também para outras empresas. Né? O cara, tipo assim, o cara tem uma hamburgueria, tem um salão de beleza, sabe? Tipo assim, qualquer outro nicho que cria uma marca, que precisa de uma marca, a gente vai conseguir também agregar isso de maneira bem significativa para que eles tenham resultado assim como a gente está tendo também. Exatamente isso. E o nome Coimbra Lab, a gente tava numa incógnita, né, cara? O que a gente... Coimbra Cast? Putz, clichê. Coimbra Cast é feio. Clichê pra caramba. Coimbra Flow. Coimbra Flow. Eu falei, não, João, não. Coimbra Flow fica muito na cara, que a gente tá plagiando. E aí, cara, Coimbra Lab, a gente chegou nesse nome. Acho que encaixa super com a ideia. É realmente um laboratório de ideias aqui para a gente poder conversar e ter novos insights, se conectar com novas pessoas. Até por ser Coimbra Lab, abre um leque para qualquer área. A gente pode um dia trazer um empreendedor aqui de uma área completamente diferente da nossa, mas realmente abrir esse espaço para a gente poder criar coisas, testar coisas. E esse aqui ser o nosso laboratório mesmo, sabe? Então essa é a ideia do Coimbra Lab, né, mano? Com certeza, cara. E enquanto você estava falando, cara, você falou muito de intencionalidade. De todas as coisas que a gente fez até que o momento, a gente realmente teve intencionalidade. Mas acho que o segredo real de tudo que a gente está vivendo não é intencionalidade, acho que é propósito, sabe? Eu acho que assim, desde que a gente se juntou em 2020, eu me lembro exatamente do momento que eu te liguei e eu falei, e você não titubeou quando você falou assim, cara, não, eu fecho o AKS e a gente vai para Coimbra. E assim, ele não pensou, foi instantâneo. E eu acho que o grande segredo é o propósito que a gente tem vivido junto durante esses 5 anos, sabe? A gente caminha para a mesma direção, a gente fala a mesma linguagem, sabe? Se existe discordância, a gente tenta sentar e entender aonde está a discordância, por que existe a discordância, como que a gente pode driblar ela e fazer tudo com amor, com dedicação, com carinho, sabe? Entendendo que o nosso propósito não é entregar vídeo, a gente está construindo algo maior do que isso. Muito e aí, virou o projeto de vida principal do Corrá, é o meu projeto de vida também, a Coimbra tem sido o nosso projeto, onde a gente está trabalhando dia e noite para fazer ela crescer, para fazer com que ela tenha esse corpo, e a gente tem sido muito feliz. Eu acho que eu posso dizer por mim, posso dizer por você também, a gente tem sido muito, muito feliz nessa construção, tem feito muito sentido para as nossas vidas, e eu sei que ainda não é nem a sombra do que há de vir. Eu sei que esses 5 anos ditaram para onde a gente está caminhando, mas não apontou nem aonde a gente vai chegar. Então, estou muito, muito feliz. E a palavra realmente, eu acho que é propósito. Se você tiver propósito em todas as coisas que você fizer, não tem como não dar certo. Sabe? É verdade. Então, gente, é isso. Mais uma vez, bem-vindos ao Coimbra Lab. A gente está muito feliz de receber vocês. Certeza. Se vocês gostaram, entra aqui no nosso perfil, na verdade vai estar no YouTube, né? Clica aqui no curtir, né? Se inscrever. Comenta, manda pra galera e siga as nossas redes sociais, eu vou deixar aqui, @João Corrá, @João Coimbra. João tá com uma mentoria, a mentoria do João, ela faz parte do nosso ecossistema de soluções da Coimbra que a gente está criando, e o podcast faz parte desse ecossistema, mas o João tá com a mentoria dele, que não é só para filmmakers, né, mano? Não, de forma alguma, cara. É uma mentoria criada realmente em cima do case que a gente tem construído dentro da Coimbra, em cima de como mudar a nossa mentalidade, como a gente investir em vendas, investir realmente na construção do negócio, deixar de olhar só para o nosso produto como um vídeo ou como um serviço e conseguir entender que a gente, acima de tudo, acima de um artista, a gente é um empreendedor. Então, a mentoria é ajudar os profissionais, o cara que já tem a sua empresa, o cara que quer abrir a sua empresa, a como se posicionar no mercado, a como vender melhor, a como atrair os clientes certos. Então, a mentoria é muito focada nisso, que é uma coisa que não tem nada a ver com vídeo, apesar do nosso know-how ser em cima do vídeo, mas eu acredito que foi o que trouxe grande resultado para a gente, foi entender que nós, enquanto produtores de vídeo, não devemos nos preocupar apenas com o vídeo, mas nos preocupar em como a gente está tratando os nossos clientes, como o mercado está nos enxergando e como a gente vai se posicionar e mostrar o que a gente faz realmente de valor. Né? Tudo isso com o background da Coimbra, que é o mais legal, que vocês vão ver, vão ouvir tudo que o João está falando, mas vão ver também a estrutura, como a gente aplicou isso na Coimbra, isso tudo o João vai mostrar dentro da mentoria, mas é isso aí, esse é um pouquinho do que a gente planejou, do que a gente pensou. Então nos acompanhem, mais uma vez, curta, compartilhe, manda para os seus amigos, nossos amigos que quiserem dar uma força pra gente,
por favor, nos ajudem nesse começo de trajetória. E é isso, né, mano? É isso aí, galera. Deixa o feedback de vocês aí pra gente saber se vocês curtiram e até o próximo episódio. É isso. Valeu. Valeu.